Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando uma boa quarta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar aí, obviamente, falando sobre a Copa Sul-Americana. Hoje tem a partida da outra semifinal, né? E o São Paulo joga amanhã contra o Atlético Goianiense. E eu vou estar fazendo aqui o vídeo para vocês falando sobre todos os bastidores, sobre como anda o São Paulo, como que tá o outro lado também. Vamos estar trocando essa ideia aí, por isso eu já peço para você deixar seu comentário aqui embaixo sobre todos os assuntos que eu falar. Combinado? Primeiramente, dentro do São Paulo, a Copa Sul-Americana é tratada como obrigação. Exatamente. Para quem não se lembra, no começo, né, na fase de grupos, naqueles primeiros jogos, o São Paulo entrava com um time alternativo, entrava com os jogadores reservas, entrava com um time misto e agora a situação é outra. A Sul-Americana é uma obrigação. Por quê? No Campeonato Brasileiro nós estamos a 4 pontos do Z4 e na Copa do Brasil nós perdemos dentro de casa a ida por 3-1 contra o Flamengo. Portanto, as obrigações mudaram, a prioridade mudou, a prioridade que era o Campeonato Brasileiro, depois passou para a Copa do Brasil, agora é a Copa Sul-Americana e nada mais do que justo, né? Na minha opinião, é um caminho mais fácil para um título nessa temporada e um caminho mais fácil também para a Libertadores de 2023. São Paulo precisando aí voltar a disputar a principal competição do nosso continente. Portanto, é um caminho mais fácil para título e para Libertadores de 2023, por isso a Sul-Americana agora é tratada como obrigação. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Goianiense, uma equipe que acabou de trocar de treinador, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perdeu o clássico, né, para o seu maior rival neste último fim de semana, por isso a demissão aí do treinador junto, né, também com perdeu o clássico, né, junto com a demissão do seu treinador. Então é uma equipe que também não chega em um bom momento, mas na Sul-Americana chega com moral. Eliminou aí o Nacional do Uruguai, uma das equipes mais tradicionais que temos aqui, com um placar agregado de 4-0 com o Luizito Soares, um dos melhores centroavantes do mundo. Então na Sul-Americana chega com moral. O São Paulo, por sua vez, eliminou até então a melhor equipe da competição, que era o Ceará. Portanto, confronto de equipes brasileiras e vamos com tudo pra cima aí, pra gente buscar aí essa classificação para a final. No vídeo de amanhã eu vou trazer o pré-jogo, vou trazer o resultado da outra semifinal que acontece hoje. Libertadores também já está acontecendo. Ontem o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense. Hoje tem outro jogo entre Vélez e Flamengo. E assim segue aí este meio de semana de duelos internacionais, né, de competições internacionais. E na semana que vem, os jogos da volta. Como é que tá a expectativa de vocês aí, tá bom? Como eu falei aí, o São Paulo precisa desta Sul-Americana por obrigação para bater meta dos cartolas, né? Porque no começo do ano, a meta da Sul-Americana era que o São Paulo chegasse na final. Portanto, precisa avançar aí mais uma casa. E também uma meta de treinador, porque se o São Paulo ficar fora, se o São Paulo perder, por exemplo, essa partida de ida, fica complicada a situação do Rogério Ceni, podendo inclusive perder o seu cargo como comandante do São Paulo Futebol Clube. Então são metas aí para o São Paulo como um todo, né, para a diretoria e também para o treinador. Podemos ter uma notícia muito boa aí, que é o retorno do Gabriel Neves, ele que se machucou naquele clássico contra a equipe do Santos, perdeu os próximos jogos aí, mas agora voltou a treinar com o elenco e pode estar relacionado para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Então, notícia boa aí. E de outro lado, como eu falei que é uma obrigação, já tá falando isso aí sobre os bastidores. O Luciano, quando o São Paulo perdeu pro Fortaleza, falou que é obrigação São Paulo vencer a Sul-Americana, e o Caleri falou aí ainda mais, que é um dos jogos mais importantes dos últimos 10 anos do São Paulo. E não mentiu, né, galera? O São Paulo não vem disputando tantas finais assim, o São Paulo não vem ganhando tantos títulos assim nesses últimos 10 anos, nessa última década. Então, sim, é um dos jogos mais importantes que temos. Podemos aí dar uma mudança de chave na temporada, para bem ou para mal. Então isso aí vai ser muito importante para o tricolor neste momento. Quero saber a expectativa de todos vocês. O São Paulo que chega
chega para esse confronto aí com o seu time na cabeça do Rogério Ceni titular, mas com um problema no gol. O Jandrei, nos últimos 4 jogos em que atuou, levou o gol e não vem passando tanta confiança. O São Paulo trouxe o Felipe Alves, mas acontece o seguinte: todo bom time começa por um bom goleiro. E se um time quer ser campeão, o São Paulo, obviamente, precisa de um goleiro de ponta, né? E eu não vejo, com todo respeito, nem Jandrei e nem Felipe Alves. O São Paulo pode ganhar a Sul-Americana, pode dar uma reviravolta e ganhar a Copa do Brasil, mas estes dois, na minha opinião, não são goleiros assim a nível São Paulo, a nível uma Libertadores, por exemplo, né? Não são goleiros que vão trazer títulos expressivos assim para o São Paulo. Como eu falei, pode acontecer, mas não é o caso, na minha opinião, destes dois goleiros. E aí, a gente chega para uma semifinal, podendo ser um dos jogos mais importantes, como disse o Caleri, dos últimos 10 anos, com uma desconfiança no gol, realmente complicado, né? A gente não sabe se joga o Jandrei, se joga o Felipe Alves, mas fato é que vai ser difícil, vai ser complicadíssima esta semifinal. Mas, mais uma vez aí, quero saber a expectativa de vocês. Amanhã no pré-jogo eu vou estar trocando essa ideia sobre aonde vocês vão assistir, com quem vocês vão assistir, tudo isso aí pra gente estar falando, beleza, galera? Então, situação é a seguinte: falamos sobre o gol do São Paulo e o tricolor segue mais uma vez ativo no mercado em busca de um goleiro para a próxima temporada. Neste momento só podemos trazer aí goleiro se estiver sem contrato, mas o São Paulo pensa em fazer um investimento para o gol e eu vou falar do goleiro Bento do Atlético Paranaense. É um dos nomes em pauta do tricolor, mas um nome muito difícil, galera, muito difícil. É um goleiro de 23 anos, para quem não sabe, ele tem o maior índice de defesas do mundo. Exatamente, vocês não escutaram errado, é um goleiraço. Inclusive disputou a semifinal da Libertadores ontem contra o Palmeiras, o Atlético saiu vitorioso, ou seja, é um goleiro com probabilidade de final de Libertadores, muito jovem, um goleiro de muito destaque. O Atlético Paranaense vem tendo bons goleiros nesses últimos anos, né? Foi o Everton, foi o Santos, mas esses dois goleiros eram um pouco mais experientes, por isso não saíram para a Europa, né? O Everton foi para o Palmeiras, mas não deixou de ser campeão, e o Santos foi para o Flamengo, hoje jogando o melhor futebol do Brasil, e os dois inclusive têm chance, né? Os dois vão brigar entre si, na minha opinião, aí, para ir para a Copa do Mundo. Acontece que o Bento é um goleiro jovem, tem propostas, tem sondagens da Europa, mas o São Paulo não deixa de ter a sua expectativa. Mas, galera, eu já trago a informação e já vou tirando um pouquinho o cavalinho da chuva aí, porque como eu falei, é um goleiro muito jovem e é um goleiro pra mim que daqui a uns anos vai com certeza disputar vaga aí com a seleção brasileira e também nos times grandes do futebol europeu, porque é um baita de um goleiro. É muito bom esse goleiro. Tá na pauta do São Paulo, o meu papel, o meu trabalho é trazer a informação pra vocês. Obviamente, gostaria muito do Bento no São Paulo, mas é uma negociação difícil. A gente tem que tratar um pouquinho também com a realidade, né? Obviamente que seria um baita de um investimento, mas a gente tem que tratar com a realidade. Não a realidade como o Jandrei, por exemplo, né? O Jandrei é terceiro goleiro do Santos. O Felipe Alves era reserva do Juventude. E aí a gente está falando do São Paulo Futebol Clube, que desde o Rogério Ceni não teve um goleiro à sua altura, não teve um goleiro ao peso da camisa São Paulo, né? Então a situação fica difícil. Aí fica complicado a gente trabalhar também, né, galera? A gente, depois do Rogério, a gente ficar viúvo do Rogério Ceni há tantos anos que o cara aposentou, só como treinador, já é a segunda passagem dele, né? Já passaram diversos goleiros que sempre deixaram a desejar. Aí fica complicado também. A gente tem que tratar com a realidade, mas a gente não pode tratar com a realidade de um time de Série B, como eu tratei aqui agora pra vocês, né? O Jandrei sendo o terceiro goleiro do Santos e o Felipe Alves, o reserva do Juventude, já estava emprestado, né? Então a situação também do São Paulo já não começa a caminhar pros melhores lados, né? Vamos aguardar aí como é que vai ficar essa situação. Neste momento não existe a possibilidade de chegar um goleiro, até porque a janela já está fechada, né? Como eu falei, apenas se fosse um goleiro aí sem contrato, vindo de graça, vindo em alguma outra negociação. Mas pro ano que vem, a meta do São Paulo é uma Libertadores, a gente vai disputar a Libertadores, aí precisa ser um goleiro a nível Bento, não, nem que não seja ele, mas precisa ser um goleiro a nível de Libertadores, com todo respeito a esses dois outros goleiros aí, mas a gente não pode também passar a mão na cabeça, porque a gente tá falando de São Paulo Futebol Clube, um time que é trimundial. Então, vamos continuar aqui o nosso noticiário, porque eu quero trocar essa ideia com vocês aí. O vídeo vai chegando ao final, mas ó, não esquece, você é novo, você tá chegando agora, começando a acompanhar a gente, se inscreva aqui embaixo e ativa também o sininho de notificação. Você que sempre acompanha a gente, deixa o like e também os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom, galera? Ó,
O mês também vai chegando ao final, hoje é o último dia de agosto, né? Um mês que foi muito importante, mas o próximo mês é mais importante ainda. Por quê? Nós teremos muitas definições de Campeonato Brasileiro, nós teremos a definição de quem passa para a final da Copa do Brasil e também quem passa para a final da Sul-Americana. Portanto, São Paulo pode se classificar para 2 competições na final neste mês ou se desclassificar para 2 finais deste mês ou quem sabe uma ou outra, né? A gente vai aguardar aí para ver como é que vai estar a situação, tá bom? O vídeo vai chegando ao final, mas no próximo vou trazer muitas novidades para vocês sobre o jogo e também sobre algumas outras possibilidades de jogadores, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!